Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta agora com o segundo vídeo da nossa sequência e vamos entrar agora especificamente no primeiro tema proposto, no primeiro tema sugerido, não é? Explicando por que não sou testemunha de Jeová. E o primeiro título, o primeiro tema que nós vamos abordar neste vídeo é sobre o nome de Deus. Mas antes de falar sobre o nome de Deus, o nome do Deus Criador, nós queremos também apresentar a vocês, para quem não conhece ainda, alguns detalhes sobre o grupo religioso denominado Testemunhas de Jeová. Eles são um grupo muito antigo, não é, que teve como precursor um homem chamado Charles Taze Russell. Você pode pesquisar sobre ele na internet, não é, para confirmar as informações que vamos passar aqui. E este homem, chamado Charles Taze Russell, ele fazia algumas reuniões na sua residência para debater sobre a Bíblia, conversar, enfim, fazer estudos bíblicos com alguns amigos dele. Não é? E dessas reuniões surgiu a Sociedade Torre de Vigia, que até hoje existe, isso desde o século XIX, 1800 e alguma coisa. Acredito que em meados do século XIX, 1850, 1857, se não me falha a memória. E acontece que depois desses estudos que foram realizados, começou a Sociedade Torre de Vigia e que foram rumando para o início de um novo grupo religioso, denominado, como já dissemos, Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová, elas se baseiam justamente, como o nome já está dizendo, na crença de que o nome de Deus é Jeová. Mas será que o nome de Deus é Jeová? Será que o nome dele mesmo, como ele se apresenta no Antigo Testamento, será que o Antigo Testamento em hebraico apresenta o Deus Criador como se chamando Jeová? É isso que nós vamos discutir, vamos debater, procurar apresentar para vocês neste vídeo. No Antigo Testamento, os nomes eles eram utilizados não somente para identificar o indivíduo e distingui-lo dos demais indivíduos. Os nomes no Antigo Testamento eram identificados, eram utilizados, melhor dizendo, para identificar também o caráter da pessoa. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 17, mostra a mudança de nome de Abrão para Abraão. Abrão significava pai da altura. Abraão, pai de multidões. Em Gênesis capítulo 32, versículo 38, versículo 28, melhor dizendo, Gênesis 32, versículo 28, fala da mudança de nome de Jacó para Israel. Jacó significa suplantador ou trapaceiro, não é? E Israel significa príncipe de Deus. Mas no Novo Testamento não mostra essa mudança de nome, mas mostra também que os nomes eram utilizados para identificar a condição daquela pessoa. Por exemplo, aquele homem que Jesus ressuscitou, proveniente da cidade de Betânia, que todos nós conhecemos como Lázaro. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 3, ele é identificado como Simão. Ou seja, o nome dele não era Lázaro, o nome dele era Simão. Ah, mas eu conheço pessoas que, tem até um cantor, não é? Que o nome dele é Lázaro. Eu conheço pessoas que são Lázaro. Mas o nome Lázaro, esse título Lázaro em si, não é um nome próprio. O nome Lázaro é uma identificação daquela pessoa, porque Lázaro pode ser chamado também de lazarento ou pustulento. Eu não sei se você já ouviu essas palavras, mas essas palavras existem, esses termos existem. Lázaro significa lazarento ou pustulento, ou até mesmo leproso, que era o que Lázaro era. Lázaro, ele era leproso, certo? Por isso que ele é chamado de lazarento. Até os 12 filhos de Jacó, não é? Quando eles nasceram, os nomes deles foram dados pelas suas mães, pelas respectivas mães, dentro do contexto em que aqueles filhos de Jacó nasceram. Por exemplo, Rúben, eis um filho. Simeão, ouvindo. E assim sucessivamente.
Rubem, Simeão, Levi, Judá. Os nomes desses 4 homens formam uma frase: eis um filho ouvindo junto louvor. Eis um filho ouvindo junto louvor. Ou seja, o nome dessas pessoas no Antigo Testamento ele era atribuído a essas pessoas não somente para fazer a distinção, para identificar o indivíduo e nem para fazer distinção entre ele e outros indivíduos, mas ele também era utilizado para falar do contexto em que aquela pessoa estava vivendo. Jacó, quando ia nascer, puxou a perna do irmão, o irmão colocou o braço para fora, ele puxou, agarrou no calcanhar do irmão para ele, ao invés de o irmão sair primeiro, Esaú, ele, Jacó, sair primeiro. Ou seja, ele quis trapacear o irmão. Por isso que ele foi colocado, atribuir o nome a ele de Jacó, que significa suplantador ou trapaceiro. E assim sucessivamente. Então, com Deus não é diferente, não é? Só que para identificar a pessoa do Criador, são utilizados nomes genéricos e nomes específicos. Também podemos dizer nomes próprios, por que não? Nomes genéricos são nomes que falam do gênero do Senhor, que falam entre aspas, da espécie. Por exemplo, eu e você, nós somos do gênero humano. Eu e você somos do gênero humano. Nós formamos um gênero, uma raça, digamos assim. Apesar de que o termo raça, ele está em desuso, não é? Podemos somente ficar com o nome gênero, com o gênero humano. Então, no Antigo Testamento, os nomes genéricos de Deus são 3. O primeiro deles, Deus de Israel. Ele se identifica como o Deus de Israel. Assim como Baal é o Deus dos cananeus, e o correspondente dele, o correspondente babilônico, Bel, era o Deus dos babilônios, o Deus dos caldeus. Da mesma forma, Deus, ele é o Deus, o Criador do céu e da terra, o único e verdadeiro Deus, é o Deus de Israel, é conhecido como o Deus de Israel. Então, isso não é um nome próprio dele, é o gênero. Na tradução do hebraico para a nossa língua, só aparecem 2 nomes, Deus e Altíssimo, né, que são correspondentes ao segundo e terceiro que nós vamos abordar. O nome Deus, que aparecem nas nossas Bíblias, nas traduções para o português da Bíblia Sagrada, vem do hebraico El, que aparece no livro de Números, capítulo 23 e versículo 8. Ou também, o nome Deus também é a tradução do hebraico Eloá, que aparece em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 15. Ou também a tradução, o nome Deus, que aparece nas nossas Bíblias, também é a tradução do plural de Eloá, que é Elohim, com o nome que nós vamos abordar nos próximos vídeos, no 4º vídeo, se Deus assim nos permitir, que vamos abordar sobre a Santíssima Trindade. O hebraico Elohim é o plural do hebraico Eloá, tá certo? Outro nome genérico é Elion, que significa Altíssimo. É a forma como Deus se apresenta a Abraão no livro do Gênesis, capítulo 14 e versículo 19. Ou El Elion, que significa Deus Altíssimo, que é dessa forma que ele se apresenta a Abraão. E lá na frente, em Êxodo, capítulo 6 e versículo 3, nós vamos ver que o próprio Deus ele confirma a forma como ele se apresentou a Abraão, como o El Elion, o Deus Altíssimo. Os nomes específicos de Deus são os nomes, digamos, como nomes próprios de Deus. Por exemplo, uma pessoa, José da Silva Neto. Ele pode ser chamado por José, ele pode ser chamado por Silva, ele pode ser chamado por Neto. José pode ser chamado por aquelas pessoas que não têm um contato muito íntimo com ele. Agora, se ele for militar e colocar o nome de guerra dele Silva, ou colocar o nome dele de guerra Neto, ele vai ser conhecido no âmbito da polícia
ou no âmbito de qualquer força armada, ele vai ser conhecido pelo nome de Neto. Como é o nome daquele homem? O nome dele é Neto. É o nome de guerra dele. E no âmbito familiar, pode ser chamado somente de Neto. Ele pode ser conhecido pelo seu nome ou pelo seu sobrenome. Da mesma forma, o Criador, ele pode ser conhecido, ele pode ser identificado por nomes que somente são atribuídos única e exclusivamente a ele. E esses nomes são o nome de Shaddai, que é Todo-Poderoso, Adonai, que é Senhor, e o tetragrama sagrado, que são aquelas 4 letras Y, H, W, H. Esse tetragrama sagrado vamos falar daqui a pouco. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Shaddai significa Todo-Poderoso e El, como já vimos, é Ele, significa Deus em hebraico. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o nome que Deus usou para se revelar a Abraão em Gênesis 17, o primeiro, que ele, como já falamos, confirma em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Adonai, ou Senhor, né, que traduzindo significa Senhor, é um nome próprio e não um pronome de tratamento. Senhor é pronome de tratamento na nossa língua portuguesa. Quando você recebe uma correspondência, por exemplo, uma correspondência bancária na sua casa, ou de alguma coisa, enfim, de diversas coisas, aparece lá Senhor e aparece o seu nome. Por exemplo, Senhor José da Silva Neto. José da Silva Neto é o nome do indivíduo. Senhor é o pronome de tratamento. Mas em se tratando da pessoa de Deus, Senhor é nome próprio. Não é nome genérico, nem é pronome de tratamento. Não é uma forma como nós nos dirigimos a Deus. É nome próprio. Senhor. E está confirmado no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Outro nome é o tetragrama sagrado, que são as 4 consoantes do nome divino. Essas 4 consoantes, Y, H, W, H. É em torno dessas 4 consoantes que surgiu essa, entre aspas, polêmica, essa questão. E como é o nome de Deus? Como é o nome de Deus? O tetragrama sagrado, a pronúncia dele, ela se perdeu ao longo dos anos. Ao longo da história dos israelitas, da história dos hebreus, o nome, a pronúncia do nome sagrado, YHWH, desse tetragrama sagrado, ela se perdeu, ela não existe mais. Então, nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Jeová. Por quê? Porque Jeová é uma forma aportuguesada de uma adaptação que foi feita no tetragrama sagrado. Como o tetragrama sagrado, a pronúncia dele não existe mais, a pronúncia dele nós não sabemos mais, foram acrescentadas algumas letras. Por exemplo, o nome Yahvé, o nome Javé, que são paralelos, são derivados de uma adaptação que fizeram ao tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado não se pronuncia Yahweh, apesar de que alguns estudiosos dizem que alguns expositores do Antigo Testamento, que foram contemporâneos do Antigo Testamento, dizem que aquele nome se pronunciava Yahweh, mas nós não podemos afirmar, porque nós não temos certeza. Então, o tetragrama sagrado, ele recebeu essas alterações, essas inclusões de letras. Por exemplo, o nome Yahweh, que é traduzido no nosso português como Javé ou Iavé, ele sofreu a inclusão, o tetragrama sagrado sofreu a inclusão de algumas letras. Depois da letra Y, foi acrescentada a letra A e mantida a letra H, ou seja, ficou Yah. Foi mantida a letra W, foi acrescentada a letra E após dele e foi mantido o H final, pronunciando-se Uê, ou seja, Yahweh, que dá ensejo às traduções no português de Iavé ou Javé. Agora, o nome Jeová,
é uma tradução aportuguesada do hebraico Yehová. O tetragrama sagrado ele sofreu mais acréscimos. Depois do Y foi colocado o E. Depois do H, a letra O. E depois do W, a letra A. E mantido o H final. Ficou Yehová, que dá ensejo a tradução para o nosso português da palavra Jeová. E nos textos sagrados que as próprias testemunhas de Jeová citam, eles utilizam esses textos na nossa língua portuguesa para dizer, olha aqui, o nome de Deus é Jeová. Inclusive eles dizem que se você for orar e você não chamar Deus pelo nome dele, o que eles dizem que é Jeová, eles dizem que Deus não vai atender. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que isso não procede. Tá certo? Então, nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Jeová. Nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Javé. Nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Iavé. Nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Yahweh. Nós não podemos afirmar que o nome de Deus é Yehová. Nós utilizamos essas formas porque são formas aportuguesadas de inclusões que foram feitas no tetragrama sagrado para facilitar a pronúncia. Uma vez que a pronúncia do tetragrama sagrado, ela não existe mais. Alguns judeus que são muito religiosos, quando eles veem no original em hebraico, na Torá, na leitura na sinagoga, quando eles veem o tetragrama sagrado em reverência, para não quebrarem, para não violarem, não é, o terceiro mandamento do Pentateuco, dos 10 mandamentos, digo, eles falam Adonai, Senhor, que como nós já vimos é um nome próprio, não é? Para não ferir, como me fugiu da mente, mas é do Decálogo, para não ferir o terceiro mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos ou das 10 palavras, não é? Deca, logos, 10 palavras, para não ferir o terceiro mandamento do Decálogo, eles não pronunciam Jeová, eles não pronunciam Iavé, eles não pronunciam Javé nem Yahweh, eles pronunciam Adonai, Senhor, que é o que ele é, Senhor das nossas vidas, Senhor do universo, Senhor do céu e da terra, exaltado na mais excelsa glória e que merece toda a honra, toda a ação de graça, todo o louvor e toda a adoração. Então espero que tenha contribuído e espero também que vocês tenham aprendido, que tenham entendido, não é, que o nome de Deus não é Jeová. O nome de Deus não é Iavé. Nós não podemos afirmar isso, porque a pronúncia do tetragrama sagrado, o nome Jeová, Iavé e Yahweh, fazem referência, estão lá na língua portuguesa, fazendo referência ao tetragrama sagrado do Antigo Testamento. Mas nós não podemos afirmar que o nome de Deus é dessas formas como já falamos, como já citamos. Amém? Então, eu agradeço pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe e clique aí no gostei. Na medida do possível, esteja compartilhando com seus amigos, com seus familiares, porque a nossa intenção é alcançar o maior número de pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e fique atento, porque nós estaremos publicando mais alguns vídeos, não é, mais 4 vídeos que estaremos publicando, se Deus assim nos permitir, abordando esse assunto, porque não sou testemunha de Jeová. O primeiro nós já acabamos de tratar, que é falando do nome de Deus, refutando o ensinamento das testemunhas de Jeová, que o nome de Deus é Jeová. E o próximo que estaremos abordando, se Deus assim nos permitir, é sobre a ressurreição de Cristo. O que as testemunhas de Jeová falam acerca da ressurreição de Cristo. Então, que Deus abençoe e aguardo você no próximo vídeo.